É um prazer estarmos novamente reunidos na 41ª Escola de Verão, que está sendo realizada aqui no ITB, em Brasília, né? E, então, quando o Serginho me fez o convite para falar, né, se eu queria falar, ter um tema, desenvolver um tema na Escola de Verão, me ocorreu de primeira mão falar sobre se é possível cessar o karma, né? Por que eu trouxe essa ideia? Porque ao longo da minha jornada eu tenho ouvido muitas coisas, né? Na verdade, todos nós ouvimos, né? Pessoas dizerem que o karma não existe, outra hora outros dizem que o karma foi inventado para que a gente né, dê de alguma forma um jeito de achar que nós não temos responsabilidade sobre as coisas que acontecem conosco. Mas uma vez eu vi, né, eu trabalhava num espaço terapêutico, onde havia algumas pessoas conversando, e uma determinada pessoa chegou dizendo que tinha lido uma notícia um tanto quanto diferente e inusitada, falando que o karma tinha sido abolido e que, a partir de 1984, não havia mais karma. Quem estivesse nascendo nessa época estava isento de qualquer karma, né? E isso me trouxe a uma reflexão ao longo de todo esse tempo, né? Então, eu desenvolvi aqui uma reflexão a respeito de é possível cessar a ação do karma? Já digo de antemão que não. Mas a gente vai discorrer sobre o assunto e nós vamos entender, pelo menos do meu ponto de vista, esse significado. O que eu posso cessar, se é que eu posso. O PowerPoint. Então, começando aqui, o Rogério é um expert em tecnologia, viu? Porque se não fosse ele, eu não sei o que seria de mim hoje. Enfim, vamos lá. Como cessar a ação do karma, né? Se é que é possível. O Rogério não foi. Então, como a maioria de nós já temos conhecimento sobre o significado da palavra karma, que é uma palavra sânscrita e que significa ação, né? Mas toda ação praticada, ela vem acompanhada de uma reação, né? E ela tem também conceitos como lei de causa e efeito, lei de justiça divina, lei de retribuição, lei educativa e também, né, a lei da harmonia, porque karma, né, significa, em última instância, a lei da harmonia. Os movimentos do karma, né? Então, nós temos o karma de mérito e a karma de demérito, ou seja, karma positivo e também karma negativo. E essa lei, ela é uma lei universal, e ela não tem nada a ver com castigo e nem recompensa. Ela é simplesmente uma lei universal. E está sujeito, todas as formas existentes estão sujeitas a essa ação, a essa lei, melhor dizendo. E a toda ação há sempre uma reação. E essa reação, ela é oposta e de igual intensidade, que é apenas o resultado do nosso karma, ou seja, a soma das reações negativas e positivas de nossas próprias ações. Annie Besant, ela fala que uma das formas para nós entendermos e procurar amenizar as nossas ações é através das nossas reações. As nossas ações, elas começam a ser computadas quando nós nos individualizamos. Para quem estuda a teosofia, para quem estuda a sabedoria, né, das idades,
A gente sabe que a individualização, ela se dá quando nós conquistamos a autoconsciência. Todo animal tem consciência, uma pedra tem consciência, um vegetal tem consciência, mas o homem difere porque o homem tem autoconsciência. O homem conhece, ele tenta conhecer pelo menos a si mesmo, ele tem a consciência, ele tem uma identidade, ele tem um ego. A porção divina denominada alma, ela inicia no desenvolvimento da razão, que a autoconsciência nós começamos a raciocinar. Nós podemos fazer escolhas que trarão ônus ou bônus. E isso indica que todos os nossos atos físicos, emocionais e mentais, eles serão no futuro ou doravante inteiramente de nossa responsabilidade. É o corpo causal preenchendo-se de experiências. Então, nós temos por hábito sempre achar que estamos sofrendo por alguma coisa, uma dor, a gente sempre atribui a alguma coisa ou a alguém. Então, que isso, né, pelo menos o que eu estudei, todos nós precisamos desenvolver essa consciência de que nós somos responsáveis pelos nossos atos. Todos nós. Todos nós sabemos quando nós estamos fazendo alguma pessoa sofrer. Todos nós temos essa consciência. Uma vez o homem individualizado, ele pode despertar para o egoísmo ou para o altruísmo. Por isso nós temos escolhas, né? Nós podemos despertar em nós a sabedoria ou a ignorância e também as virtudes ou para os vícios. Porque se nós temos, a partir do momento em que nós nos individualizamos, é claro que não no primeiro momento, mas ao longo das várias encarnações, a gente vai conseguindo desenvolver essas habilidades de poder escolher e de poder saber o que é bom e o que é ruim. E, na verdade, nos primeiros tempos, tudo que a gente faz mais voltado no sentido do egoísmo. Com as várias encarnações, a gente vai conseguindo desenvolver habilidades e perceber que nós precisamos estar atento e cuidar também do outro e também de tudo que nos cerca. A alma, o nosso princípio vivo, passa a viver sucessivamente em vários outros corpos sob a lei da reencarnação, que é uma outra lei também, que ela é irmã, né? Fala-se que ela é irmã da lei do karma. Por quê? Porque elas estão sempre juntas. Então, para a gente entender um pouquinho a lei do karma, a gente precisa de entender um pouquinho a lei da reencarnação, e se a gente estudar um pouquinho da lei da reencarnação, a gente vai conseguir também entender a lei do karma, porque não são leis tão fáceis da gente entender, né? Eu confesso que, para mim, ainda é muito difícil ter certas compreensões, e em determinados momentos da minha vida, onde a dor veio com muita ênfase, aquilo para mim, de alguma forma, trouxe certas revoltas, né? E só que hoje, né, um pouquinho mais, isso foi ficando cada vez mais esclarecido, então a gente já não começa a atribuir culpa a Deus que é culpado, ou fulano que é culpado, a gente acaba compreendendo essas situações, né? E a reencarnação, ela é uma doutrina que não tem necessidade de provas ou demonstrações, porque não há como a gente contestar que a lei da reencarnação existe, e se a gente for observar a lei da evolução, a lei do ritmo, enfim, são várias as leis que existem no campo da manifestação, que uma vez que nós estivermos voltados para esse conhecimento, isso vai nos ajudar e muito. Não há como a gente contestar, então, essa lei da reencarnação, porém ela deve ser compreendida, né? E da compreensão dessas leis é que nós podemos modificar as nossas vidas e a vida dos outros. Nós precisamos compreender que as leis da natureza, elas fazem parte da nossa realidade. Eu costumo dizer que nós estamos inseridos num oceano de leis. Tudo que a gente faz está sob o impacto das leis no plano da manifestação. O vento que se movimenta, o sol que nasce todos os dias, a noite, o dia que surge um do outro, a presença do ar que respiramos, o nascimento e a morte,
a vibração em tudo que existe, a cortesia entre os relacionamentos, tudo isso depende de leis. E se nós estivermos acordados, despertos de alguma forma para essas leis, nós começamos a mudar as nossas ações e, por consequência, as nossas reações. Por isso, o desfrutar inconsciente de nossas ações em busca das satisfações é uma das formas mais comuns de acumular karma. Aqui a gente já entra no outro conceito, né? Saímos do conceito da ação, que está inserido em tudo que existe no plano da manifestação, e já entramos na ideia de um karma, né? De um karma negativo. A gente, né, a maioria de nós conhecemos aquela máxima que diz, né? Quem planta pimenta não colhe moranguinho, né? Então, é importante que a gente, né, observe essas leis, porque muitas vezes a gente toma atitudes consciente ou inconscientemente e vem uma reação. E geralmente a gente esquece da ação que a gente provocou, né? Então, isso é interessante que a gente tenha esse conhecimento. Por isso que, na medida em que a gente vai estudando, que a gente vai meditando, a gente vai desenvolvendo habilidades para desenvolver ações positivas, cujas reações serão igualmente positivas. Nós não podemos esquecer que a ignorância esconde de nossa visão tanto o passado como o futuro, fazendo os acontecimentos nos parecerem, de repente, do nada e acidentais. E nós não percebemos que essa aparência é ilusória causada pela nossa falta de conhecimento. Por exemplo, se a gente está numa avenida onde tem vários sinaleiros, né? Nós sabemos que se nós ultrapassarmos o limite de velocidade, ali na frente vai ter um guarda que vai apitar e vai te parar. O karma veio que imediatamente, né? Ou então, se não veio, se o guarda não está ali, no final do mês vai vir uma correspondência do correio dizendo que você passou em alta velocidade num determinado lugar e que você foi multado e vai ter que desembolsar um determinado valor. Então, na medida em que a gente vai conhecendo, a gente vai perceber que o karma negativo ou positivo, ele não é uma questão, não é um acidente da natureza. Ele é uma consequência de ações. E isso é interessante a gente apreender para que a gente possa começar a mudar os nossos relacionamentos e, de repente, também ajudar um pouco o planeta a melhorar a vibração. A ignorância, ela é o pano de fundo da humanidade, né? Infelizmente, nós ignoramos muitas coisas, principalmente a questão dessas leis, né? Enquanto nós estivermos envolvidos pela ignorância, o karma, ele vai sempre parecer como uma lei de cobrança, uma lei punitiva, sabe? Então, quando a gente começa a compreender, por isso que as coisas vão mudando. À medida que a gente compreende, opa, se eu der um murro na parede, qual mão que vai doer? É a minha ou a mão de vocês? Naturalmente que vai ser a minha, né? Se eu der um murro na parede. Dependendo da motivação, daqui a um mês eu vou ao médico, porque eu vou estar com uma dor muito grande na minha mão, o médico vai falar, puxa vida, a senhora está com um problema sério na mão, talvez tenha que amputar a mão. O que a senhora fez? Eu não me lembro do que eu fiz. Mas eu esqueço que o murro que eu dei na parede trouxe uma consequência um tanto quanto funesta. Então, é preciso que a gente desenvolva a compreensão de que a cada ação, uma reação. Quanto melhor nós tomarmos ações positivas, melhores serão as nossas reações. Então, aqui nós temos um quadrozinho que eu desenvolvi, que tem uma ideia sobre a ignorância, né? A ignorância, ela vai nos... Opa! Vamos voltar? A ignorância, ela vai promover em nós o apego, né? Porque nós estaremos voltados sempre para os nossos 5 sentidos. Então, nós queremos satisfazer os nossos 5 sentidos, doa a quem doer. Então, isso, na medida que a gente vai
se apegando mais a esses 5 sentidos, a gente vai desenvolvendo uma escravidão, e nós ficamos presos essa mente, ela fica presa nesse processo dos 5 sentidos, e isso provoca essa roda do samsara, podemos dizer assim, que é ação e reação, ação e reação. Ora, a ação, ela se torna a reação, ora, a reação se torna uma ação, vai se tornar uma consequência. Por que eu digo isso? Hoje nós estamos vivendo um caso, né, um estado pandêmico em todo o mundo, e naturalmente essa pandemia ela não aconteceu do nada, né? Ela teve o seu processo, a sua razão de estar acontecendo hoje. Mas esta reação de uma ação que nós provocamos no passado, hoje nós podemos fazer desta consequência uma ação positiva para o futuro. Como que a gente pode fazer isso? Trazendo a questão da autoobservação, o cuidado com o outro, enfim, existem N virtudes que nós podemos desenvolver para que esta pandemia, esta consequência que hoje que nós estamos vivendo a nível mundial, ela possa se tornar no amanhã uma causa, e uma causa benéfica, uma causa de mérito, que é o que, a proposta da gente entender o que é, como, se é que eu posso cessar a ação do karma. E o homem deve despertar a percepção. Quando eu falo homem, eu falo no sentido universal, não é o homem, só o homem, é homem, mulher e, enfim, todos que estamos aqui nesse plano, né? O homem, ele deve despertar a percepção, e para despertar a percepção, ele deve desenvolver a percepção. Eu não vejo outra alternativa, senão essa possibilidade, porque esse trabalho é um trabalho individual, mas nós não podemos esquecer que nós só seremos livres juntos. Nós temos que trazer a cura para os nossos relacionamentos e tentar, de alguma forma, desenvolver essa percepção, o cuidado com o outro, para que o planeta Terra possa ter uma vibração mais suave, mais equilibrada, mais harmônica, né? Então, enquanto o homem não perceber que as leis da natureza são fato e que sua harmonia depende da compreensão e transformação das reações das nossas ações, o homem, ele vai continuar sendo um joguete e escravo da natureza. É assim que a coisa acontece. Enquanto nós não conseguirmos compreender esse processo, nós seremos joguete na mão da natureza. A sabedoria arcana, a sabedoria das idades, enfim, tanta coisa que a gente pode apreender e aprender, e somente através do conhecimento, da compreensão, do entendimento, meditação, autocultura, autoconhecimento, tantas virtudes que a gente pode desenvolver através dos nossos estudos sobre as leis da natureza, para podermos despertar a nossa clara percepção. E o karma, ele deixará de ser uma lei de cobrança, uma lei punitiva, uma lei injusta, que é sempre assim que nós achamos que o karma se apresenta. E ele passará a ser uma lei educativa, cuja reação é proporcional a cada ação praticada. Porque nós temos que ter a noção de que em cada reação já está inserida a reação. Se eu dei o exemplo de eu dar um murro na parede, e a minha mão pode trazer um problema mais sério daqui a 1, 2 meses, se eu tenho esse conhecimento, então eu vou pensar 2 vezes. Se eu vou dar esse murro por um momento de raiva, qualquer coisa, que nós não podemos dizer que a gente não sente raiva, todos nós sentimos, mas eu vou pensar 2 vezes. Então, nós podemos, se eu me jogar da janela, eu sei que eu vou morrer, eu sei que eu vou ter uma queda fatal. Então, tudo isso, na medida que a gente vai desenvolvendo a autocultura, o autoconhecimento, o conhecimento com C maiúsculo, a compreensão, o entendimento e principalmente a meditação, nós podemos amenizar as nossas ações. A ideia de causa e efeito é parte essencial da ideia de ação.
Por isso a palavra ação, o karma, ela é usada para causação. Por isso não existe o acaso nem o acidente. Isso é importante que a gente tenha a compreensão de que nada acontece por acaso. Ou a reação ela acontece quase de imediato, ou leva algumas vidas para ela acontecer. Mas um dia acontece, um dia, tudo que a gente faz um dia volta para a gente mesmo. E o karma é uma lei inviolável. E quando nós tomamos conta da inviolabilidade e intransferência da lei, porque ela não pode ser transferida para ninguém, cada um tem o seu pedaço para viver, ela não é transferível, né? Em que a ação não se trata de mero acaso e a nossa primeira sensação é de impotência e nós julgamos que estamos nas mãos de um destino implacável. E isso pode nos levar a uma grande prostração, porque geralmente a gente fala, deixa para lá, é meu karma. Eu não pude fazer uma faculdade nessa vida. Deixa para lá, é meu karma. Eu não pude, não sei o quê. É meu karma. Eu acho que essa ideia tem que ser abolida da nossa mente, porque nós precisamos entender que o karma, ele precisa de movimento. Karma é movimento. Se eu não dou movimento a uma ação, uma reação meritória, nós vamos ficar prostrados, porque nós precisamos compreender que essa é uma lei educativa. Nós estamos sendo educadas pela lei do karma. E isso é muito importante que a gente tenha o conhecimento. Aqui nós temos uma imagem, né, de uma criaturinha batendo na porta. Então, a ideia é essa, né? Quando o karma bate na porta, a ignorância faz nascer no homem certas fragilidades. Quando o karma bate na porta, a gente quer fechar a janela, quer fechar tudo, mas o karma ele sempre vai encontrar um jeito de entrar, porque ele está cumprindo a lei máxima, a lei da harmonia, né? E levando a crença de que está sob o efeito de alguma punição. A sua primeira ação é resistir, nós resistimos quando o karma ele se apresenta. E essa resistência provoca cada vez mais dor. Se o karma vem e eu olho para o karma com compreensão, ele deixa de ter o peso que nós damos a ele. Todo homem sob o encanto da ignorância enlouquece. E um homem louco não pode compreender o que é o que. E então ele resiste. E quanto maior a sua resistência, maior a dor. Por isso é importante a gente ter essa compreensão. Quando o karma bate na porta, é importante que a gente deixe... É como se ele entrasse e fizesse a faxina. Ele vai limpar toda a área que está contaminada pela dor. E por uma ação do passado, que culminou numa ação agora. A autoobservação e os 5 sentidos. E enquanto nós somos pesquisadores dos mistérios ocultos, nós precisamos observar que as nossas experiências não têm como objetivo restrições na busca dos desejos, mas sim a cada controle conquistarmos um novo poder. Quando a gente controla um desejo, é um meio caminho andado. Eu vou usar o meu exemplo aqui. Eu acabei desenvolvendo a diabetes, e a comida aqui é uma maravilha, né? Todo mundo sabe que não dá para resistir, né? Mas o que eu tenho feito, né? Então, eu não posso comer glúten de jeito nenhum. Eu passo vontade de comer glúten, mas, por incrível que pareça, eu consegui controlar. Já não estou sofrendo pela falta. Então, é um exemplo chulo, é um exemplo menor, mas faz parte da nossa vida, faz parte da nossa rotina. Então, o quanto isso é importante, porque a gente começa nas pequenas coisas, a buscar esse controle, mas não como restrição, não como fonte de dor, mas como compreensão. É necessário que a gente compreenda isso. E na medida que a gente compreende esse processo, a gente desenvolve poder. Que poder? De manipular os outros? Não, de vencer a si mesmo. Nós não estamos aqui para vencer a ninguém, nós estamos aqui para vencer
as nossas vontades. Então, quanto mais a gente puder observar isso, melhor é para cada um de nós. E pelos resultados obtidos, as energias, elas se tornam forças que podem ser utilizadas na proporção do nosso entendimento sobre elas. Conhecer, compreender, entender e meditar sobre as leis da natureza, descobrimos que saber é poder. Por isso se faz necessário virtudes e qualidades de uma ética divina para manipular as causas. Esse manipular, bem entendido, não é no sentido de manipular como feitiçaria, como outra coisa qualquer, mas manipular os nossos controles, os nossos desejos, né? E que são requisitos necessários para predizer seus efeitos, porque, como eu dei o exemplo da mão, dando murro na parede, a gente consegue fazer uma previsão das nossas ações no momento em que nós somos convocados a praticar uma determinada ação, mesmo que seja uma ação que venha do nada, você de repente está numa situação que acontece alguma coisa e você tem que tomar uma atitude. E nesse momento você tem que, tudo muito rápido, você tem que pensar, trabalhar o teu corpo mental, teu corpo emocional, para que a ação no plano físico ela seja condizente com a lei da harmonia, porque você vai ter ela de volta, né? De posse dos saberes sobre a dinâmica das leis, nós podemos utilizar essas forças selecionando e neutralizando o que é positivo e o que é negativo. Mais uma vez, tendo a noção de que estamos aqui para vencer a nós mesmos. Nesse sentido, o objetivo a ser atingido, ele pode ser alcançado a partir de um cuidadoso equilíbrio de forças na combinação que atua como causa. O ignorante tropeça no caminho sempre impotente, enquanto o homem que sabe, compreende e entende as leis, caminha prevendo, criando causas, evitando, ajustando e levando a cabo aquilo que almeja, não porque tenha sorte, mas porque compreende. O homem pode tornar-se o senhor do seu destino, porque esse destino se situa em um reino de leis. O conhecimento, ele pode edificar a ciência da alma e colocar nas mãos do homem o poder de controlar seu futuro, de determinar igualmente seu futuro caráter e suas futuras circunstâncias. O conhecimento do karma que ameaçava paralisar torna-se uma força inspiradora que sustenta e eleva. Então vejam que quando a gente começa a ter a percepção, a compreensão, o karma, através da educação que nós absorvemos, na medida em que a gente esteja atento, ele nos inspira a fazer as coisas. Ele deixa de ser uma dor, ele torna-se uma inspiração. Nós não podemos esquecer que nós somos o centro de origem de todas as causas que acontecem, né? E todas as causas, elas irradiam do próprio homem, pois ele é o centro de todo o seu campo de atividade, sendo ele sempre o responsável pelos resultados que originam. É como um ímã que possui o seu campo magnético, uma área dentro da qual todas as suas forças atuam, grandes ou pequenas, de acordo com a sua força. Ou seja, é aquilo que nós falamos já no começo. Ninguém tem culpa da dor do outro. Nós somos responsáveis pelas nossas dores, porque nós criamos. Tudo começa no nosso plano mental. O plano mental cria, e ele vem através do corpo astral, através do sentimento, e acaba culminando nas nossas ações. Então vem a pergunta, né? É possível cessar a ação do karma? Não. Então eu peguei aqui uns aforismos do livro do Bhagavad Gita, o terceiro discurso, diz assim, o aforismo 4 fala: o homem não se libera da ação abstendo-se da atividade, nem se eleva à perfeição pela mera renúncia. O 5 diz: ninguém pode, nem mesmo por um instante, permanecer realmente inativo, pois inevitavelmente todos são impelidos à ação pelas qualidades gunas nascidas da natureza. O 7º diz: porém,
Ó Arjuna, aquele que, controlando os sentidos pela mente, manas, cumpre o yoga pela ação, karma yoga, é a consagração da energia física no altar divino, isto é, o uso de nossos órgãos de ação, servindo e obedecendo simplesmente à lei e ao dever, utilizando os órgãos da ação sem apego, esse é digno. O 8º aforismo diz: cumpre a ação correta, regulada, prescrita como um dever ou regularmente, pois a ação é superior à inação, e nem mesmo a manutenção do teu corpo seria possível na inatividade. O 9º diz: o mundo está ligado pela ação, exceto pela que se cumpre por sacrifício, o sagrado ofício, né? Por tal razão, ó filho de Kunti, cumpre tua ação livre de apego. Também ao 3º discurso do Bhagavad Gita, na página 80. E então, se não somos capazes de cessar a ação do karma, o que nos cabe fazer? Cessar sua ação negativa. Como? A cessação da ação negativa do karma inicia por meio da ética universal, absoluta e imutável pelo sagrado ofício. A ética divina deve ser a primeira ação a ser tomada a partir do conhecimento, compreensão, entendimento e meditação. Desenvolvi essa reflexão porque eu apliquei mais ela a mim. Opa, o que está escrito ali? Como eu vejo? Lá em cima. Emmanuel Levinas. Ah, tá. Emmanuel Levinas foi um filósofo que ele ficou, acho que 7 anos no campo de concentração, ficou preso, e eu estou fazendo curso de Sociologia, tenho pouco conhecimento sobre a sua literatura, mas o que me chamou muita atenção foi um conceito que ele trouxe sobre alteridade. Então, para Emmanuel Levinas, as relações éticas, elas devem ser transcendentais, porque devem estar além da possibilidade de apreensão do eu e do ser, e transcende não é só no sentido divino ou sobrenatural. Ele fala da reconstrução da subjetividade na perspectiva ética da relação com o outro, e faz uma refinada discussão sobre a complexa questão da alteridade. Entender a ética da alteridade para o pensamento de Emmanuel Levinas é entender que para o mesmo a ética se apresenta como a primeira forma de filosofia em que a ética se apresenta diretamente quando eu estou face a face com o outro indivíduo. O humanismo ético em Levinas é caracterizado pela relação do homem com o outro, ou seja, precisamos curar os nossos relacionamentos. São os nossos relacionamentos que adoeceram ao longo da nossa jornada no planeta. Toda ética é fundamentada na defesa da vida, no cuidado com o outro. Quando a gente consegue cessar, se é que podemos, né? A partir do momento que a gente tem essa possibilidade, cessar a ação do karma, quando a gente sai do campo do ego, né? Quando a gente sai daquela ideia de que eu sou o máximo, eu sou o privilegiado, quando eu começo a olhar para o outro, eu começo a desenvolver essa ética. E o cuidado deixa de ser condição ou ideal, se tornando uma possibilidade de encontro. Ética, né, em Sócrates, diz que é o seguinte, que pensamos e analisamos as nossas condutas e os nossos comportamentos em função do que nós próprios pensamos através de um exame racional de nossos comportamentos, pois a virtude é a prática da ação. A ética é um conjunto de ordenamentos sobre o comportamento, um conjunto de condutas que foram refletidas e cujo objeto é o homem e a sua felicidade em sociedade. Uma vez que o homem é racional, ele teria a capacidade de conhecer a verdade, a qual não se encontra apenas dentro dele. Então, nós precisamos aprender a nos relacionar com aquilo que está fora também de nós. Para mim, a primeira premissa
ao tentar desenvolver essa ideia, é possível cessar a ação do karma? Se por um segundo nós pensamos que temos esse poder, lê do engano. Ninguém pode, nem mesmo por um instante, permanecer realmente inativo, pois, inevitavelmente, todos são impelidos à ação pelas qualidades, como eu já tinha lido no aforismo 5. A segunda premissa diz o seguinte: permanecer estático e inerte com medo de agir pode ser a solução para a cessação do karma? Inação não é ação errada. A falsa sensação de que a inércia ou permanecer estático não geraria karma sucumbe ao primeiro postulado de que, mesmo na inatividade, uma ação está sendo praticada. A terceira premissa: as pessoas pensam que não fazendo nada, não agindo, seria possível não gerar mais karma. Mas, na verdade, esse agir pelo não agir, inação do mesmo modo que a ação, está sim gerando karma. E cada indivíduo, por meio das relações, agindo coletivamente, pode e deve, através da ação e reação, trazer a cura mental, emocional e física para o meio onde vive. A cessação do karma negativo depende da ação correta. A quarta premissa diz o seguinte: o que nos permite cessar o karma negativo é o reto agir, que são consequências do conhecimento, compreensão, entendimento e meditação sobre a lei e os efeitos dessa lei. Porque quando eu sei que a ação e a inação produzem efeitos, do mesmo modo eu começo a prestar atenção na qualidade daquilo que eu faço ou deixo de fazer. A quinta premissa diz o seguinte: o homem com clara percepção não deve advogar na passividade do não agir e no engano do falso agir. Sua escolha será o reto agir, que consiste em agir em nome e por amor do eu central Atman. Quando o homem age em nome desse eu divino e por amor a ele, embora pelo seu ego humano, não acumula karma negativo e também pode se libertar dos débitos do passado. Já termino, Otávio. Considerando o relógio do karma está me pedindo para dizer que já são 16h39. Nossa, então deixa eu ir aqui para frente. Deixa eu só passar uma ideia aqui. Essa é uma frase que eu acho que é de Blavatsky, que fala: pobre e homem tolo, tens a doce ilusão de que pode cessar a ação do karma? Então, a pergunta que eu faço é essa: a indiferença que mata. Então, esse painel de fotos é justamente trazendo aquela ideia de Levinas. Será que nós não estamos sendo indiferentes à dor do ser humano? Então, nós olhamos para esse painel onde crianças estão passando fome, não só no Brasil, como no mundo inteiro. Será que nós estamos cessando o nosso karma negativo? Quando o outro me olha, eu me torno responsável por ele. Como é colocar-me no lugar dele? A criança que olha e o velho que já está partindo. Será que eu me coloco no lugar deles? Ou quando alguém na rua, eu encontro alguém que vem na minha direção, será que eu não fujo do olhar dessas criaturas? Ética divina, o primeiro passo para a cessação do karma negativo. Gratidão.